participou de vários campeonatos aqui na cidade e fora, depois de muito treinamento. O maior avanço, acho que é a questão do campeonato, porque dá visibilidade. Sobre essa questão do decreto, quando eu iniciei no futebol, mais ou menos nesse período que eu falei de 96, não se falava muito nessa questão. O impacto no tempo que eu passei a jogar, eu creio que seria mais em questão de premiação, de apoio, essa questão de salário não era nem cogitada, a gente jogava mais até por esporte, diversão, do que almejando ser uma jogadora mesmo, até porque não se cogitava essa possibilidade de alguém viver de futebol nesse tempo, né? Nós víamos na minha infância como um espaço do brincar. E aquelas jogadoras, aquelas atletas, né, que não eram reconhecidas e que tinham um potencial maior, digamos assim, elas conseguiam brincar na rua, porque eram aceitas nos babas, nos jogos dos meninos. Mas isso não era um acesso que a maioria tinha, geralmente eram aquelas que tinham um maior potencial. Então, como nós não tínhamos acesso a essa informação, porque a gente entendia que era o brincar, e por ser um interior muito pequeno, essas informações não chegavam claramente para a gente, entendeu? Mas aí, com o passar do tempo, a gente vê o dano que sofreu o futebol feminino com esse decreto, porque o acesso que já não existia, aí passou a não ter espaço. E a mulher ficou sempre aquém dos homens, né? Nós iniciamos no futebol aqui no campo do Morumbi, a princípio como uma brincadeira. Meu irmão chamou em um 7 de setembro, o pessoal da rua, a gente brincando de bola na rua. Aí viemos para o campo, até o pessoal, as idosas da rua, algumas participaram, a gente brincou. E a partir daí gostamos e conversamos com ele criou o time, né, o ADM. Aí a gente participou de vários campeonatos aqui na cidade e fora, depois de muito treinamento, de muito tempo no anonimato, é claro, né? Treinando, se qualificando, porque todas nós só jogávamos na rua. Muitas jogadoras que iniciaram com a gente, que foram também participar de outros times. Aqui nesse caso, essa foto é o nosso time mesmo, o ADM. Quando a gente iniciou, nessa daqui tem Lene, que ainda está nativa, jogando em Camaçari. Rogélia, minha irmã, que era a goleira, que fechava o gol aí na quadra. Nete, que era artilheira, minha irmã também. Gordinha, que fechava no fundo também, tinha muito potencial. Cristiane, muito habilidosa também. Tinha Isabel, tinha Nazaré, que hoje é polícia militar. E eu aqui no cantinho. E algumas delas chegaram a fazer parte do time de arbitragem, viu? Alguns jogadores. Mas a mulher não tem seu espaço ainda privilegiado, mas está chegando lá, né? Porque a gente já vê as mulheres na Copa do Mundo, já vê nos campeonatos estaduais e até em Cachoeira. Num dia de seleção, foi quando a gente tinha o time de Miranda, esse Colônia, fez um jogo com Salinas das Margaridas. Aí, como lá eles não foi um jogo assim bem sucedido, porque perceberam que lá o time era a nível de seleção. Aí ele armou uma seleção, pegou a gente aqui, time de São Félix, o ADM, o time do Caquende e o Colônia. Aí tirou as jogadoras que tinham mais destaque nas posições e fez uma seleção para fazer a disputa com esse jogo Salinas. A gente até se animou, porque foi chamado para a seleção, pensou que ia seguir e, na verdade, parou só nesse jogo mesmo.
Aí até as jogadoras do time no tempo estranhou a formação da Revanche e achou um time um nível muito superior, né? E até identificaram antes as jogadoras, não são as mesmas jogadoras. Quando nesse dia a gente até ganhou a partida, elas, né, disseram, ganhou porque formou uma seleção para jogar, até a camisa tá outra e tal, porque eles foram com a camisa do Colônia e aqui a Revanche foi com a camisa da seleção de Cachoeira. É importante assim lembrar que naquele período já tinha pessoas aqui em Cachoeira que tinham um olhar positivo em relação ao futebol feminino, porque assim era difícil um empreendimento como o Boticário doar um padrão de uniforme para a gente, porque era que ia nos representar naquele momento. Como o Idálio também, eu sei que ele também dava o uniforme. Zé Carlos na loja J. Lima, e o esforço pessoal de muitos outros, porque também não vou poder citar todo mundo, né? Que já olhava com um olhar assim de credibilidade. Então, hoje eu vejo que não é o que a gente deseja, não está no patamar merecido, mas houve um avanço. Só que ainda não é o suficiente, precisa avançar mais até a gente ocupar o lugar que devemos estar, que é do futebol de qualidade e um futebol que alcance todas as mídias de comunicações. Quando a gente fazia partidas fora da cidade ou vinha time de fora para aqui, eu acho que o aparato que tinha era melhor, mesmo sendo com pequenos patrocínios, como a Isa falou aí, de amigos, de pequenos comércios que eram conhecidos da gente, ou até das outras cidades também. Mas assim, no âmbito municipal, quando tinha campeonato, já não tinha essa questão de ter esse cuidado. Quando hoje a mulher já começa mais cedo, porque hoje ela já é aceito, né, participar do futebol masculino, quando nas escolinhas eles já abrem um espaço, elas já vão ter um maior estímulo para pensar nessa forma, né, no futebol como manutenção da vida profissional. Mas naquela época muitas vinham pelo lazer, era o momento da descontração, mas aí a gente toma amor e vai criando outras expectativas, até porque nosso técnico, na época Antônio, as pessoas que nos influenciavam já eram pessoas também do futebol, que sonharam em se manter com o futebol e foram frustrados. Todos os times quando vinham aqui, o de São Félix, o nosso aqui, o do Caquende, o Siribox, o Colônia, até o de Muritiba, quando vinha com torcida, era febre. Quando falava que ia ter campeonato na quadra, era de noite os jogos. Quando falava que ia ter campeonato na quadra, que a gente ia jogar, a torcida descia em peso. É o que hoje não tem. Eu posso falar porque às vezes eu vou e as famílias não vão em peso para o estádio. Então, hoje não tem essa cerquinha que a família faz e essa interação de uma família com a outra família. E aí, o que acontece? Quando a gente chega, muitas coisas, por exemplo, quando eu estava no banco, né? Vá lavar a panela, vá cuidar dos filhos. Só que isso, naquele tempo, já tinha assim digamos assim, um repúdio daqueles que amavam o futebol. Porque não era só meus irmãos que tinham as irmãs no futebol, outras famílias também já tinham, embora nem todos concordassem que era o lugar para a mulher, mas de qualquer jeito a família abraçava. Eu creio que quando começarem a mulher poder se mostrar do jeito que ela pode, com as suas competências, com as suas habilidades e ser respeitada, eu creio que a mulher cachoeirana vai poder estar numa seleção brasileira, mostrando aí que juntas podemos muita coisa. Se realmente tiver esse suporte para que a criança possa desenvolver dentro do futebol, aí eu creio que chegaremos a ganhar dinheiro, né? Fazer a manutenção da minha vida através do futebol. Vou conseguir chegar a um campeonato baiano, a um campeonato brasileiro e elas vão fazer igual a Marta, ser a melhor do mundo, direto de Cachoeira para o mundo, né?
Bola rolando para o segundo tempo de jogo. CFC Cachoeira versus Independente. Independente versus CFC Cachoeira. Jogo válido pela semifinal do Campeonato Municipal. E lá vem já a equipe do Independente. Se dá pelo registro, né? Porque às vezes você não encontra um registro suficiente, né, e visível para poder, né, demonstrar para as pessoas que aquele ato, ou seja, o futebol feminino de fato existe aqui, né? A gente percebe que é um futebol muito rico, né? É um esporte que abrange muitas meninas, né? Mas infelizmente esse tipo de documento a gente não se encontra nesse espaço. Eu acho que é difícil encontrar informação sobre o futebol feminino aqui. Acho que é muito por conta do preconceito, né, de achar que esse não é um espaço que mulher tem que estar. Não valoriza muito, não dá muita importância ao futebol feminino. Então, por isso que não fazem muita questão, né, de mostrar que houve, né, muitas mulheres antes que jogaram futebol aqui na cidade. Eu não conheço muito, né, da história do futebol feminino aqui em Cachoeira, tanto que eu não sabia, né, que já teve meninas que jogaram aqui no estádio. E aqui, nessas fotos aqui eu conheço algumas. Conheço a Raquel, que infelizmente faleceu, né? Eu conheço aqui também a Nete, a Carla, o pessoal ali da J Lima. Mas eu não conhecia, não sabia, né, da existência desses times aqui, feminino de Cachoeira. Eu comecei a noticiar o futebol feminino aqui em Cachoeira a partir de 2018, quando eu assumi o programa esportivo Passa a Bola da Rádio Web Olha Pititinga. Mas antes de mim, a Cristiana Menezes, jornalista formada pela UFRB, que apresentava o programa, ela já tinha feito esse trabalho, né? Mas entre 2017 e 2018 que a gente começou a noticiar, porém as coberturas elas ficavam mais resumidas às dificuldades, aos apelos das meninas em busca por patrocínio, por algum espaço na quadra. Tocou na Cris, camisa 10. Zulei está lá no gol. O Vandervar está lá desesperado. Camille, boa tabelinha, invade a grande área. Crislane agora pode deixar a bola para trás. Érica recebeu, tocou na Crislane, mas agora jogada no golaço! A primeira transmissão esportiva de futebol feminino na cidade, que se tem registros, foi no dia 15 de novembro de 2021, num torneio que aconteceu aqui no estádio, 25 de junho, né, um torneio feminino envolvendo 4 equipes, né. Naquele dia mesmo ele começou e terminou, foi só um dia de torneio, lembro que caiu no feriado. E depois disso, a Rádio Web Olha Pititinga fez as 2 edições, cobriu as 2 edições do Campeonato Feminino, que veio consequentemente em 2022 e 2023. Pode mudar o placar. Ratinha na bola, perna direita, bateu na trave! Eu acho que a baixa adesão da mídia em relação ao esporte feminino, a cobertura do futebol feminino em específico, vem muito da dificuldade de retorno financeiro e também de audiência. Mas tanto essa questão da audiência quanto do retorno financeiro vem de questões sociais, como o machismo e outras estruturas que a gente precisa desconstruir. Essa questão do público é muito relativa, porque eu acho que vai muito também da divulgação, né? O futebol feminino é pouco divulgado, né? A gente teve 2 edições do Campeonato Cachoeirano, poucas pessoas apareciam porque não sabiam que estava tendo campeonato. Então, por falta de divulgação, né, os estádios eles não lotam como lota o masculino. Porque no masculino eles jogam, rodam carro, jogam muitas publicações. A prefeitura, inclusive, sempre posta quando é do masculino. O feminino, às vezes posta na estreia e depois esquece. E a nossa relação com a torcida é boa, né? Sempre quem vem, sempre apoia, né? Tá sempre incentivando, mas é isso, são poucas pessoas que aparecem porque é pouco divulgado. Por outro lado, eu percebo também, e principalmente da parte masculina, que tem algumas pessoas que geralmente nem acompanham o campeonato e vêm aqui, embora talvez eles não percebam, não se permitam perceber, compartilhar de seus preconceitos, né? Se fala, estou no estádio para acompanhar as meninas, mas na verdade, claro que tem gente que vem de fato acompanhar, torcer,
mas existe uma parcela que vem ofender. Existem muitas pessoas que ainda têm muito preconceito, né? Infelizmente são muitas pessoas com o futebol feminino. Inclusive tem torcidas que vêm, tem pessoas que vêm, mas não vêm torcer, né? Vêm criticar. Né? Inclusive no primeiro jogo, né, do Campeonato Baiano que a gente foi jogar em Itanagra, uma das nossas jogadoras teve que ouvir várias coisas, né, de um torcedor, né, do time de lá. Ah, parece um homem, tira ela daí, que aí não é mulher, é um homem. Então existe ainda muito preconceito. Minha história com futebol, ela vem desde criança. Eu sempre joguei na minha rua com os meninos. E aí teve um projeto, né, lá no Morumbi, com o secretário, que hoje é secretário Teta. Mas era um projeto que era para os meninos, só que como eu e algumas meninas a gente gostava e amava o futebol, a gente começou a participar, né, desse projeto. E aí a gente começou nessa pegada de sempre estar participando, mas com os meninos, porque não existia projeto, né, de futebol feminino aqui na cidade. E aí a minha inspiração, ela veio depois, vendo Marta, vendo Formiga, vendo Cristiane jogar. E aí eu sempre me inspirava, porque é um esporte que eu amo. A história do CFC, ela começou em 2021, é uma história que é recente. O time começou em 2021, né? Iniciativa do secretário, né, convidou a gente, falou que iria formar um time feminino e a gente jogava mais em quadra. Os times que tinham aqui era de quadra e também era time que partia da nossa iniciativa, né? Nunca a prefeitura nem a secretaria incentivou o esporte feminino aqui na cidade. Inclusive aqui só teve 2 campeonatos, né, de futebol feminino no estádio, né, que começou em 2022, né, a primeira edição em 2022 e a segunda edição agora em 2023. Poucos avanços, infelizmente poucos avanços, porque da mesma forma que a gente iniciou, às vezes a gente tem poucas condições de trabalho, às vezes só disponibilizam um campo, a bola, e aí largam aqui a gente para treinar de qualquer jeito, né? Não tem investimento, não dão visibilidade, não dão apoio, não dão incentivo, então tá desse jeito, né? Da mesma forma que começou, infelizmente a gente continua. Acho que pensando nessa questão do maior avanço, acho que é a questão do campeonato, porque dá visibilidade, né? Vem pessoas de fora, que às vezes pode olhar para umas atletas aqui e pode levar para fora. Então eu acho que essa questão é pouco, óbvio que é pouco, mas eu acho que essa questão de também transmitir essas partidas também, dar visibilidade a algumas atletas e talvez até levar para fora. Mas é pouco divulgado, né? Quem divulga os jogos são a gente, são as jogadoras. Sobre os honorários para elas receberem, eu acho que vai precisar uma luta, uma união para que elas possam pressionar o poder público para que isso aconteça, que até o momento eu acho muito difícil, porque além das meninas receberem, tem o custo, alojamento, materiais de limpeza, almoço, essas coisas, transporte, então fica assim tudo mais difícil para as meninas e eu vejo assim hoje muito mais fácil para os meninos recebem e as meninas não recebem. Eu acredito que esses avanços ele possibilita, né, essas atletas se profissionalizar, mas eu acho que aqui é um pouco complicado. Eu acho que é muito mais possível para fora, porque a gente sempre foi colocado para a gente que a gente era um time. Então, como a gente não era seleção, a gente não receberia um dinheiro como o masculino, né? Porque o masculino ele é seleção. Então, sempre jogaram pra gente, vocês são um time, vocês são um time. Tipo, colocando na cabeça da gente que a gente não tá no mesmo patamar que os meninos, né? Então, você é um time, vocês são um time, então vocês não vão receber nada, porque é só um time. Eu tinha um sonho de jogar futebol, então por esse sonho, né, ser um pouco distante, né, por eu não conseguir sonhar dentro da cidade, então eu tive que pensar em outras possibilidades, né? Eu ingressei na UFRB em 2014, no bacharelado em Ciências Sociais, terminei em 2019
ingressei na licenciatura. Em 2022 eu passei no mestrado, né, em Ciências Sociais e agora estou terminando, né, a minha dissertação para concluir o mestrado em Ciências Sociais na UFRB. Mas em relação ao coletivo, eu quero que as meninas consigam, né, chegar onde elas sonham, né, que é jogar futebol. Quem sonha em jogar, eu espero que alcance chegar, né, se profissionalizar no futebol. E espero que elas consigam. O que falta para o futebol feminino em Cachoeira virar uma profissão é a valorização, né? Precisam valorizar o futebol feminino, porque enquanto não valorizar, não vai ter como a gente se profissionalizar aqui dentro. Então precisa que olhem para o futebol feminino e valorizem o futebol feminino dentro da cidade. Eu acho que primeiro tem que partir disso. Tocou na Cris, camisa 10. Zulei está lá no gol. O Vandervar tá lá desesperado. Camille, boa tabelinha. Invade a grande área. Crislane agora pode deixar a bola pra trás. Érica recebeu, tocou na Crislane, mas agora